a paz do Senhor, paz de Deus, seja com você. Amados, hoje nós estamos indo para a nossa segunda aula. E essa segunda aula, ela trata dos nomes, seus nomes, nome dos anjos, tá bom? Para isso, eu peço que você compartilhe com 3 almas, com 3 amigos que você fala assim, essa pessoa vai querer saber disso. Essa pessoa se interessa muito. Ela quer saber da palavra, ela quer entender da palavra, tá bom? Eu peço para você compartilhar e junto nós iremos aprender muito da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca é demais para nós aprendermos. É sempre bom nós estarmos aprendendo da palavra de Deus. E eu aprendo e você aprende junto comigo e junto nós aprendemos e ensinamos outras pessoas. Deus é com vocês. Amados, essa segunda aula trata dos nomes. A Bíblia, ela fala numa vasta hostes dos anjos bons, tá? Para isso, nós já iremos pegar a nossa Bíblia e abrir no livro de 2 Reis, no seu capítulo 22, verso 19, tá bom? 2 Reis, capítulo 22, verso 19, que nos diz assim: Porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, o que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. 2 Reis, tá bom? Foi o capítulo 22, verso 19, tá bom? Aí nós iremos abrir a nossa Bíblia em Salmo 68, 17, que nos diz assim. 68, verso 17. Os carros de Deus são 20 milhares. São 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no santo lugar. Nós também iremos abrir no Salmo 148, verso 2. Lembrando que nós lemos Salmo 148 na aula passada, tá? Verso 2. Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, tá? Daniel, capítulo 7, verso 9 ao 10, tá bom? Nós iremos abrir também a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 7, verso 9 ao 10, que nos diz: Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Apocalipse 5, verso 11. Vamos lá. Apocalipse 5, verso 11. Eu tô querendo fazer uma aula sobre o livro do Apocalipse. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Mais uma vez nós temos confirmações de milhões e milhares de milhares. Anjos que louvam ao Senhor. Anjos que estão ali à direita do Senhor. Anjos que estão para escutar, para atender o seu pronto chamado. Mas a Bíblia, ela deixa registrado nas Escrituras 2 nomes. O nome Miguel e o nome Gabriel. O nome Miguel nós encontramos pela primeira vez na Bíblia em Daniel, no seu capítulo 12, verso 1, tá bom? Daniel, capítulo 12, verso 1, nos diz bem assim, ó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, com todo aquele que for achado escrito no livro. Também nós encontramos
o nome Miguel em Judas no seu capítulo 9, tá bom? Para quem não sabe onde fica Judas Apocalipse, tá bom? Judas, verso 9. Verso 9, capítulo 1, verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Tá bom? Então nós temos aqui que o arcanjo Miguel esteve frente a frente com o diabo, tá bom? Ele contendia com o diabo pelo corpo de Moisés. Aqui nós vemos mais uma vez o arcanjo Miguel. Apocalipse 12, tá bom? Apocalipse 12. Nós vemos mais uma vez Miguel aqui. Miguel na mulher e o dragão. Nós vemos mais uma vez. Nós encontramos. E houve, verso 7. E houve a batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mais uma vez nós vemos Miguel aqui na Bíblia. Miguel é um nome que apareceu por 3 vezes aqui na Bíblia. Nós vemos também Gabriel em Daniel também. Daniel foi o primeiro livro a pronunciar o nome de Miguel, tá bom? Na Bíblia. Em Daniel, no seu capítulo 9, verso 21, tá bom? Daniel. Então, na verdade, se nós formos seguir uma ordem aqui, Gabriel é o primeiro nome que aparece na Bíblia, tá? 9, 21. Estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Também agora nós iremos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no seu capítulo 1, verso 19 e 26. Tá bom? Lucas, capítulo 1, verso 19 e 26. Vamos lá. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Gabriel foi o anjo que falou para Maria que ela iria gerar o Filho de Deus. Gabriel foi o anjo enviado, tá? Então são os 2 nomes de anjos que vemos na Bíblia, Miguel e Gabriel, tá bom? Nós temos essa confirmação. Miguel, ele foi um anjo que esteve frente a frente com o diabo. Ele é o anjo que está em Israel. O Miguel, ele aparece ali. Ele foi quem repreendeu, quem estava disputando ali com o diabo o corpo de Moisés e disse: o Senhor te repreenda. Miguel também esteve ali lutando com o seu exército contra o dragão e o seu exército. O exército do dragão e Miguel e seu exército. Gabriel foi o anjo que apareceu a Maria, foi o anjo em que trazia as boas novas. E nós vemos que, porque para Deus nada é impossível. Tá bom? Esses são os nomes que está escrito nas Escrituras. Tá? Nós iremos ver na próxima aula a classificação. Anjos, arcanjos, querubim. Miguel é chamado de arcanjo. Tá bom? Miguel é um arcanjo. Arcanjo Miguel. Tá bom? Nós temos essa confirmação em Gabriel é o anjo. Miguel arcanjo, Gabriel anjo. Nós iremos ver na próxima aula, arcanjos, serafins, querubins. Nós iremos aprender, tá bom? Na próxima aula. E é uma aula um pouco mais longa, uma aula mais introdutória. E eu pensando que essa aula aqui é menos coisa, ia dar menos minutos, porém ela deu praticamente a mesma quantidade. Pessoal, até amanhã. Deus te abençoe. Deus é contigo. Não desista. Seja valente. Persista. Até amanhã. Tchau.